Pelo domingo nós temos 3 cultos, 9 da manhã, às 17 horas e às 19 horas. E o culto de ser, geralmente eu ministro a mesma palavra em todos os cultos, tá? Eu tenho certeza que Deus vai falar algo no seu coração, no meu coração, através desta mensagem. Eu gostaria que você abrisse em Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7. Nós temos 2 personagens bíblicos, e que é uma história muito linda, a história de cura, né? Ambos passando por lutando pelo mesmo propósito, porque eles buscavam a cura de uma enfermidade. Um deles era o centurião de Cafarnaum. Sabemos da história onde a gente vai ler, onde ele se preocupou em buscar a cura da enfermidade do seu servo, do seu empregado. E também um general que se chamava Naamã. Naamã também era leproso, e ele então estava em busca desse propósito de ser curado. Mas interessante que esses 2 personagens, com expectativas diferentes um do outro. Vocês vão entender na leitura do texto, na ministração da palavra. Vamos falar primeiro do centurião de Cafarnaum, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1. Eu gostaria que você participasse comigo na leitura da palavra. Vamos ler até o versículo 10, mas você vai ler com autoridade, amém? Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1, 2, 3, vamos lá. E depois, até o 10. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. A Bíblia diz, quando entra no versículo 1 de Lucas 7, e Jesus acabando o seu discurso ao povo, os versículos anteriores, os capítulos anteriores, era Jesus falando ao povo, ministrando, curando, e a Bíblia diz que Jesus entrando na cidade de Cafarnaum. O que era a cidade de Cafarnaum? A Bíblia diz que a cidade de Cafarnaum foi o local onde Deus fez a maior parte, onde Jesus fez a maior parte dos seus milagres. E quando Jesus entra naquela cidade, Jesus era muito conhecido naquela cidade. Ao entrar, as pessoas vinham ao encontro de Jesus,
pessoas que precisavam de uma palavra, pessoas que precisavam de uma cura. Só que algo chama atenção, os anciãos, a Bíblia fala dos anciãos judeus, chegam naquele momento que Jesus está ali, curando as pessoas, e eles falam o seguinte: olha, nós precisamos falar contigo. E quando Jesus dá ouvido aos anciões, eles começam dizendo o seguinte: olha, nós precisamos falar de alguém para o Senhor, alguém que talvez possa soar como o nosso inimigo, porque era a característica de um centurião romano. Os romanos eram inimigos do povo de Deus, do povo judeu. Só que ali naquele momento eles começam a trazer uma história de quem era o centurião de Cafarnaum. Eles começam falando o seguinte: olha, esse homem é diferente, esse homem, ele ama a nossa nação, ele se preocupa com o nosso povo, ele cuida do nosso povo. E para demonstrar, não somente através de palavras, o amor que ele tem pela nossa nação, mesmo ele sendo um centurião romano, ele construiu para nós um templo, para que a gente adorasse ao nosso Deus. E eles viram para Jesus e dizem: olha, ele é digno que o Senhor vá na casa dele, porque ele está passando por um problema muito sério. O seu servo, o seu empregado, ele está doente, moribundo. O que isso significa? Que a enfermidade dele, para a medicina, não tem cura. Já tentaram de toda maneira, realmente ele está à beira da morte. Então, por ser esse homem que nós falamos, com essa característica, com esse coração, eu tenho certeza que o Senhor vai na casa dele. Nós achamos que este homem é digno da sua visita, este homem merece receber a sua pessoa. E a Bíblia diz que Jesus não fala nada, Jesus não comenta nada, Jesus simplesmente ouve o que os anciões falaram, e Jesus agora vai ao encontro do centurião. E quando Jesus, bem próximo da casa do centurião, eu posso aqui parafrasear, são as sombras do texto, eu acredito que houve um desespero muito grande, quando o centurião avistou Jesus. Houve um constrangimento dentro dele, porque quando ele percebe que Jesus está próximo da sua casa, talvez ali um cenário preparado, esperando Jesus chegar na sua casa, imediatamente ele chama os amigos que estavam junto com ele, os anciões vindo, e os amigos dentro de casa com o centurião, e quando ele avista Jesus, imediatamente ele fala para os amigos o seguinte: olha, vai ao encontro de Jesus agora, eu preciso que vocês falem isso e isso para ele. Aí quando os amigos chegaram diante de Jesus, eu acredito que os anciões não entenderam, mas o que está acontecendo? Não, a gente precisa falar algo para Jesus. E aí eles começam a falar para Jesus o seguinte: Jesus, ele mandou falar para você, para o Senhor, o seguinte: ele é um homem de autoridade, ele conhece sobre a autoridade, inclusive ele se submete à autoridade dele, ele se submete ao seu superior, e ele também conduz as pessoas. Quando ele diz vai, a pessoa vai, quando ele diz para a pessoa vem, a pessoa vem. Jesus, ele está dizendo que reconhece a sua autoridade. E ele mandou dizer algo, Jesus, porque quando ele avistou o Senhor, ele percebeu que o ambiente dele, que a casa dele, não seria digna de te receber. Não porque você não é bem-vindo, Jesus, mas ele se constrangiu, porque ele é um homem pecador, ele é um homem cheio de falhas, ele reconheceu isso. Então imediatamente ele pediu para mim vir ao seu encontro e dizer que ele reconhece a autoridade que está na tua vida. E mais uma coisa, não é necessário você entrar na casa dele,
Não precisa você impor as mãos sobre o enfermo. Não precisa você fazer um culto. Não precisa você falar em mistério. Não precisa você dizer, o Senhor manda te dizer, não precisa nada disso. Ele disse o seguinte: se você liberar uma palavra, o servo dele vai ser curado. Como é que é isso? Como é que ele disse? Ele disse, Jesus, se o Senhor liberar uma palavra, é suficiente para que aquele homem seja curado. Quando Jesus ouviu isso, a Bíblia diz que Jesus maravilhou-se. Jesus ficou impactado. Jesus ficou assim, ele ficou assim, impressionado com a fala daquele homem. Ele não disse 2 palavras, 3 palavras, ou mais coisa, não, uma palavra, um comando seu, já é suficiente, para que aquela enfermidade saia da vida daquele homem, e ele seja curado. E a Bíblia diz, voltando-se Jesus, Jesus voltou, estava ali a multidão, estava ali os seus discípulos, e Jesus olhou para os olhos de cada um. Eu acredito que Jesus falou um sermão antes, dizendo, olha, este homem é um centurião romano, este homem não me conhece, esse homem, a Bíblia diz, que ele só me conhece de ouvir falar da minha pessoa, então ele não teve um contato físico comigo, ele só ouviu alguém dizer da minha autoridade, ele só ouviu dizer o que eu posso fazer, e a fé dele foi ativada só em ouvir falar da minha pessoa. Eu quero dizer algo para vocês, em toda Israel, eu nunca vi uma fé como essa, eu nunca vi uma fé como essa, e a Bíblia diz que naquele momento, que os amigos, ao chegar em casa, já encontrou o rapaz de pé, curado, para a honra e para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Dois homens que eu vou falar, com o mesmo propósito, a cura de uma enfermidade, mas com expectativas diferentes. Qual é o outro personagem? Naamã. Naamã era general do rei da Síria. Naamã era um homem muito conhecido, e Naamã era leproso. E olha o que aconteceu em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 e 3, 1 ao 3, depois eu vou para o 9, tá? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito o quê? Respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina. Que menina é essa? Essa menina, ela foi presa através de uma destruição, né, da sua cidade. Era uma menina que era uma hebreia, e ela foi obrigada a morar na casa de Naamã. Era uma empregada de Naamã, e essa menina, olha a atitude dela, diante de um cenário, talvez, que ela poderia murmurar, reclamar, mas diante de um cenário como esse, ela deixou ser instrumento de Deus, ser usada por Deus, e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Esta palavra que veio de uma empregada, ela entrou no coração da esposa de Naamã, de tal forma, um homem que era orgulhoso, um homem que tinha de poucas palavras, e a palavra entrou de tal forma, que nasceu um desejo no coração de Naamã, em buscar a cura da sua enfermidade. Mas olha lá o texto, a partir do versículo 9,
2 Reis 5:9. Vamos lá. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro. Já veio com cavalo e com carro, amém? E parou à porta da casa do profeta Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou o quê? Um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás o quê? Purificado. Versículo 11. Porém, Naamã muito o quê? Muito o quê? Se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente Eliseu sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Olha só, expectativas diferentes. O centurião de Cafarnaum diz: não precisa de um cenário como esse, não precisa do Senhor estar presente, não precisa fazer um culto, não precisa dizer, o Senhor manda te dizer, não precisa nada disso, uma palavra que o Senhor liberar, o meu servo vai ser curado. Agora Naamã, ele vai ao encontro do profeta, ao encontro do homem de Deus, e o homem de Deus ligado no Espírito, Naamã, um general lá embaixo, o que ele pensava? Qual que era a expectativa de Naamã? Vai ter um banquete lá me esperando, cara. Vai ter uma festa, Luciano, me esperando, vai ter um banquete, com certeza eu vou receber medalha, eu vou ser honrado. E quando esse homem chega lá, a Bíblia diz que Eliseu manda um mensageiro. Naamã, Eliseu mandou uma mensagem para você. Como assim, cara? Ele falou para você mergulhar no rio lá que você vai ser curado, cara. Como assim? Mergulhar naquele rio sujo ali, do Jordão? Sim, e ele falou para 7 vezes, para você deixar de ser orgulhoso. Não vai ser na primeira vez, mas na 7ª vez você vai receber a cura. O cara ficou indignado. Rapaz, eu pensei que ele ia descer, que ele ia ficar de pé, ele ia colocar a mão na minha ferida, orar, falar em mistério, falar em língua, dar umas voltinhas, falar glória a Deus, aleluia, e a gente vai para o monte, a gente faz um propósito, a gente faz isso, e esse cara só me manda uma mensagem, mandando eu ir para o Jordão. Os 2 propósitos, na busca de uma cura, de uma enfermidade, mas com expectativas divergentes. Onde eu quero chegar para você, querido? Por que Jesus ficou impactado? Por que Jesus se maravilhou? Deixa eu dizer algo para vocês. É bom você adquirir o conhecimento? Sim, a Bíblia fala, Oséias 4:6, que o povo perece por falta de conhecimento. É importante você conhecer a palavra de Deus, é importante você fazer um curso de teologia, é importante, querido, sim, mas deixa eu falar algo para vocês, nós precisamos entender a simplicidade do Evangelho. Muitas das vezes a gente quer construir um cenário, como se Deus opera dentro de cenário, queremos criar uma forma, como que Deus vai agir, como que Deus vai fazer, e muitas das vezes a gente se torna um Naamã, esperando um profeta falar, esperando alguém dizer isso ou aquilo. Ei, é simples o Evangelho, é simples, por isso que essa palavra trouxe impacto para Jesus. Jesus se maravilhou, é como se ele estivesse falando: Jesus, não precisa criar um cenário, eu preciso apenas de uma palavra, somente uma palavra, o meu servo vai ser curado. Deus tem nos alimentado, mas deixa eu falar algo para você, querido. Nós precisamos urgentemente entender isso.
Ah, eu só vou pregar quando eu tiver um curso de teologia. Ah, eu só vou falar quando eu conhecer a Bíblia. Ah, eu só vou ser isso, ser... Não, querido, você, onde você colocar os seus pés, aquele local precisa ser o ambiente onde você vai pregar a palavra de Deus. O seu altar é quando você estiver numa farmácia, o seu altar é quando você estiver no supermercado, o seu altar é o ambiente que você tiver. Você precisa pregar a palavra de Deus, e não precisa ter curso de teologia. O evangelho é simples. O que que Jesus sempre dizia? Ser curado, seja limpo em nome de Jesus. Jesus sempre falava palavras fáceis, querido. A Bíblia diz, Romanos 8,19, que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Olha, vocês estão cheios, tem um rio de água viva dentro de vocês, tem algo dentro de vocês que as pessoas que estão lá fora precisam experimentar. E muitas das vezes você quer fazer, querido, ah não, deixa Deus preparar um ambiente, deixa Deus fazer, deixa Deus falar comigo. Que negócio é esse, querido? Use como uma grande oportunidade todo o ambiente que você entrar. É uma palavra simples, não precisa preparar todo um cenário. Você pode mudar a história de uma pessoa através de um Jesus te ama. Você pode mudar a direção, você pode salvar, você pode restaurar um casamento através de um Jesus te ama. Temos que criar esse hábito. Nós não podemos jamais perder as oportunidades. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, no versículo 15 e 16, que nós não podemos perder as oportunidades, temos que aproveitar ao máximo. Tem um povo gritando, tem um povo gemendo, a criação aguarda ansiosamente, estão presas, estão amarradas, e o que elas precisam é só de uma palavra. Somente uma palavra muda a história de uma pessoa. Por isso que Jesus se maravilhou. É esse evangelho, querido, que é o verdadeiro evangelho. O evangelho da simplicidade. Eu quero contar uma história para você. Eu não estou falando isso para se vangloriar, não, querido. Mas eu decidi dedicar a minha vida pelas almas. Eu decidi dedicar a minha vida pelas almas. Porque o próprio Jesus disse: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A alma é aquilo que Jesus mais importa, são as almas, são as vidas. Vamos partir dessa terra, seu carro vai ficar aqui, sua casa vai ficar aqui, mas as almas vão te acompanhar. A Bíblia diz que as almas irão nos acompanhar, as obras que nós fazemos, tudo que você faz, independente, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que empreender mesmo, isso é bom, mas tudo que você fizer, não convergir em almas, você está perdendo tempo, não tem sentido a vida. Faça sua faculdade, tem que convergir em almas, no seu trabalho, tem que convergir em almas, senão não tem sentido. Por isso que Jesus diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se vocês me buscam somente para as coisas dessa terra, vocês são os mais miseráveis de todos os homens. Queridos, somos passageiros dessa terra, não vamos levar nada dessa terra, o mais importante são as almas que nós vamos levar. E não precisa de curso de teologia para falar de Jesus não, querido. Não precisa reconhecer a toda a Bíblia, todos os capítulos, versículos, não precisa não. As pessoas só querem ouvir assim, olha, está tudo bem? Não, está tudo bem não, mas eu posso orar por você? O que é que você precisa? Ah, eu preciso de uma cesta, minha igreja ajuda, vai lá que a minha igreja ajuda. Ah, eu preciso de uma oração, eu preciso de um acompanhamento, um psicólogo, não, minha igreja tem lá psicólogo que pode te ajudar. Ah, eu estou precisando disso. Ei, querido, nós temos todas as ferramentas para ajudar essas pessoas, para tirar essas pessoas da prisão.
Quando perguntaram para João Batista, ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Podemos interpretar essa fala dele de duas formas. Ele está dizendo: eu sou a voz que clama no deserto. Ele não falou no oásis. Eu sou a voz que clamo no lugar que está seco, lugar árido. Eu sou a voz que clama no deserto. E do outro lado tem uma voz que está lá. Eu sou a voz que clama no deserto. Mande alguém falar da tua palavra. Eu estou aprisionado. Mande alguém. Estão clamando. Por isso que Romanos 8:19 diz: a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Eu faço, isso se tornou um hábito na minha vida. Eu não saio um dia na rua que eu não ganho uma alma. Todos os dias que eu saio na rua, eu ganho uma alma. Deus sempre dá uma estratégia, querido. E o cara falou lá de carro, ou falou não sei de alguma coisa, eu tento colocar Jesus na conversa. O cara está falando lá de que está desempregado, que não sei o que, eu sempre dou um jeito e coloco Jesus na conversa. Aí Jesus entra e muda a história. Eu faço isso. Eu amo ganhar almas para o Senhor. Isso é o meu combustível. Ah, pastor, você não conhece minha vida, você não sabe o que está acontecendo, estou passando por isso. Começa a ganhar almas para você ver. Sua história vai mudar. Esquece de você e preocupa com o próximo. Você vai ver o que vai acontecer. Você não nasceu para ser feliz, você nasceu para fazer o outro feliz. E se você faz o outro feliz, a sua felicidade será alcançada. É melhor dar do que receber. Quando você começa a dar, bispo, mas lá em casa não tem nada, eu só tenho feijão e um arroz lá, e o cara me pediu uma cesta. Pega o seu feijão e arroz e dá para ele. Mas o que você vai comer? Nada. Deus vai trazer para você, mas eu tenho certeza que a satisfação que você vai sentir, vai ser muito maior, o prazer, é o que eu disse para você, é a simplicidade. Crie esse hábito na sua vida, saia deste culto hoje com esse desejo. Bispo, eu quero fazer eu quero chegar no final do dia, eu quero fazer um balanço do meu dia. Pega uma agenda, que você sai pela manhã, você vai numa padaria, você vai no supermercado, você passa em algum lugar, você vê gente, mesmo que você não para, você passa por alguém na rua, e pergunta para ela: você está precisando de algo? Pergunta para você ver. Deus vai trazer, querido. Deus, Ele te dá, Ele nos dá a oportunidade, e muitas das vezes a gente faz de cego. A sua cura está nessas coisas simples. Se você começar a falar do Evangelho para as pessoas, se importar com as pessoas, a sua vida vai mudar. Eu me lembro de uma obra social que nós fizemos aqui, quando teve o rompimento da barragem em Minas Gerais. Fomos para Governador Valadares, levamos um caminhão de água mineral, lotado. O Maico estava comigo, eu não me lembro. Um caminhão de água mineral. Queridos, eu não sei, se você me perguntar onde é o local, eu não me lembro. Paramos no local para mim comprar lá um biscoito, alguma coisa. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo faz essas coisas. Eu cheguei no bar, tinha 15 homens tomando cerveja. Uma alegria, né? Um sonzinho, né? Uma alegria, né? E arranca o toque, pega o toque, arranca o toque. É aquelas músicas, né? Uns tem esquisito, né? Como é que a gente no passado não parava para prestar atenção nas letras, né? Cegueira, né? Aí tal. Mas, querido, a Bíblia diz que nós somos luz. Nós somos luz. Olha o que diz o texto em Romanos 10, versículo 14. Olha o que diz o texto, Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão
aquele em quem não creram. E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Alguém tem que ir para a mesa daquele bar. Alguém precisa entrar naquele prostíbulo. Alguém precisa ir lá, querido. Só esperar aqui na igreja é muito fácil, né? É muito fácil. Mas Deus quer que você vá lá no inferno buscar as almas. Esse é o verdadeiro evangelho, querido. Eu entrei naquele bar. Fui comprar o biscoito, eu até esqueci do biscoito. Esqueci do biscoito, diante de Deus, eu esqueci do biscoito. Eu cheguei para o dono do bar, falei com ele assim: você é autoridade aqui. Eu quero orar para esse povo, você deixa? Ele olhou para mim e disse: vamos orar? Num bar, cara? Você está maluco? Eu falei: cara, Deus mandou descer aqui. Pessoal, o pastor, eu nem falei que era pastor. O pastor falou que quer orar por vocês. Aí os caras já começaram a olhar assim, né? Olhar assim e tal. Aí Deus deu uma estratégia, né? Você tem que ganhar o ambiente, né? Tem que saber, você tem que ter sabedoria. Falei com eles: olha, vocês estão aí tomando a cervejinha de vocês, fumando um cigarrinho. Tem pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, e vocês têm muito mais caráter do que eles. Vocês têm muito mais caráter. O cara está com a Bíblia debaixo do braço, mas um mentiroso, um fofoqueiro. E vocês muitas das vezes estão aí tomando a cervejinha, está fumando cigarrinho, mas tem muito mais caráter. Ganhei um ambiente. Um ficou olhando para o outro. E aí, quando eu comecei a ministrar a palavra, os cascos da escola, desce redondo, foi descendo redondo, ficou lá embaixo, que é o lugar do diabo, é lá embaixo, no inferno. E aí, resultado, vocês querem entregar a vida para Jesus e fazer uma aliança hoje? Todos ficaram de pé. Todos ficaram de pé, Paulo. Fomos para Valadares, ficamos uns 3 dias em Valadares, retornando, igual o apóstolo Paulo, quando fazia missão, ele voltava depois para saber o resultado, né? Chegamos na porta do bar, tinha uma placa lá assim: aluga-se. 2 coisas aconteceu: o dono do bar se converteu, ou ele está me procurando até hoje, que eu acabei com a empresa dele. Destruí, acabei com os crentes. Mas isso é muito sério, gente. Eu não ministrei muito, foi coisa de 5 minutos. Eu não dei um sermão, foi coisa de 5 minutos. E eu vou falar algo para vocês que isso é muito forte. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Você vai chegar no céu, a Bíblia diz que as obras te acompanham. Eu creio que Deus vai fazer isso em você. É lógico que Deus vai fazer isso. Com todos nós. Fabrício, fica aqui, né? O bispo Dário, fica aqui. Vocês que foram alcançados através da vida do bispo, vem atrás aqui. Vai acontecer isso. E de repente você dá aquela olhadinha para trás. Como assim, cara? Você aqui? Rapaz, você me xingou, você quase me bateu, você falou que esse Deus, você não presta mais nada, e você aqui? Rapaz, mas depois que você falou aquela palavra, ela entrou dentro de mim. Eu fui para casa e nunca mais eu consegui parar de pensar em Jesus. Eu me converti, hoje me tornei um pastor, estou aqui no céu, porque você pregou para mim, cara. Uma palavra simples. Fica de pé, querido. Pastor, eu preciso, quantas pessoas que, não, eu vou na igreja, eu vou aceitar Jesus lá na igreja. Não, você vai aceitar Jesus aqui, agora. Tem que ser ousado, querido. Não, pastor, não,
A Bíblia diz: onde tem 2 ou 3 pessoas em nome de Jesus, que era só ligar na terra, que ele estaria ligando o céu. Estamos aqui. Você crê em Jesus? Crê. Então levanta suas mãos, vamos orar agora, e você vai aceitar Jesus. Quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes? Cheguei no supermercado, não sei se eu já contei isso para vocês. Eu falei para a menina assim: você crê em Jesus? Ela falou assim: eu não gosto de religião. Eu falei: pega na minha mão. Mas como assim? Pega na minha mão, somos 2 agora. Não, na verdade somos 3. Eu, você e Jesus. Jesus sempre combateu o religioso. Então somos 3, a gente não gosta de religião. Jesus não é uma religião, ele é um estilo de vida. Mas como assim? Ela ouviu e no caixa, impressionante que Deus para o ambiente, querido. Deus para. No caixa ela entregou a vida para Jesus. No caixa. Você lançou a semente, porque quando você lança a semente, é que eu falo, Efésios 1:13, a pessoa, Max, é selada. A pessoa é selada. Quando você recebe o selo, Deus fala: esse é meu e ninguém toca. Por isso que vai para o mundo e não consegue, cara, porque você já tem um selo, você não consegue mais, você é selado. Por isso que é importante você confessar. Agora você esperar um ambiente, vou me preparar para vir para Jesus, não consegue não. Você tem que vir como você está. Eu gostaria de convidar você, pode apagar as luzes. Bispo, eu quero fazer uma aliança com Jesus hoje. Eu quero reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu preciso desse Jesus. E Ele está aqui disponível para você. Você que estava afastado, vem aqui na frente. Você faz parte do povo de Amós 8:11, onde ele disse assim: naqueles dias eu vou trazer fome e sede sobre a terra. Não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Você faz parte dessa geração. E essa geração